Processos na gestão de tráfego para negócios locais. Finalmente saiu um dos vídeos mais pedidos aqui. Então antes de eu soltar esse conteúdo para ti, se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, já deixa um curtir e também me segue lá no Instagram, onde eu falo bastante sobre gestão mais tráfego. O link está aqui na descrição. E vamos lá, eu quero falar aqui para vocês os tipos de processos que eu uso aqui na minha agência de tráfego para negócios locais e como eu crio e aplico esses processos no meu dia a dia, beleza? Então, mais uma vez, esse conteúdo é de muito valor. Muita gente pediu isso daqui. Então, não se esquece, cara. Se inscreve antes de a gente começar o conteúdo. Vai me ajudar demais a crescer o canal aqui e liberar cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Então, vamos lá. Os tipos de processos. Vamos começar com os 3 tipos de processos que a gente precisa ter para a gente conseguir fazer na nossa gestão de tráfego uma boa gestão. Eu sempre falo que o trabalho de um gestor de tráfego ele é 80% gestão e 20% tráfego. Senão o nome não seria gestão de tráfego. O que as pessoas fazem? Elas esquecem da gestão e ficam procurando o melhor botão para apertar, a melhor estratégia do gerenciador de anúncios. Só que, cara, o game, o play dos grandes não tá aí, meu velho. Tá na gestão, não tá no tráfego. O botão é sempre o mesmo que todo mundo aperta. As estratégias não são muito diferentes uma das outras. Agora, a maneira que tu faz a gestão do teu negócio, as tuas análises de dado, né, os teus KPIs, então tudo isso é o que te posiciona, né, e te bota como um player diferenciado no mercado. Eu vou mostrar agora aqui para ti os 3 tipos de processos que a gente tem aqui. Os processos pontuais, o processo de rotina e os processos imprevisíveis. Pontual é aquele processo que ele é previsível em suas etapas, mas ele é imprevisível quando ele vai acontecer. Por exemplo, demandam de muita energia, mas acontecem esporadicamente. Um belo exemplo disso é um onboarding do cliente. Por exemplo, não é todo dia que tu põe um cliente para dentro da tua empresa. Não é a todo momento, a cada minuto ali. Então, eventualmente acontece, só que quando acontece, a gente tem um processo por trás disso. Eu já vou dar um exemplo aqui embaixo para vocês. Mais pro finalzinho aqui eu mostro como a gente elabora isso. Hoje a gente tem algumas automações que marcam já a pessoa certa, responsável por cada uma das etapas. Por exemplo, hoje eu trabalho aqui com 2 tipos de pacotes. Facebook Ads e Facebook Ads e Google Ads. E somente Google Ads, né? Então são 3 na verdade. Cada um desses processos de onboarding, ele já cria um checklist automático, marcando a pessoa responsável pela tarefa e setando também em quanto tempo aquela tarefa tem que ser concluída. Por exemplo, eu sei que quando um cliente me contrata com um pacote de Google Ads e Facebook Ads, eu tenho 36 etapas para seguir, para concluir o onboard desse cliente em até 3 dias úteis. Eu prometo em 5 para o meu cliente, mas eu entrego em 3. E vamos lá. Nós temos os de rotina também. Existe uma previsibilidade e ele é rotineiro, o nome já diz. Um belo exemplo, análise de métrica. Tu pode ser aquele tipo de gestor que bate o olho nas campanhas, dia sim, dia não, todos os dias. Quando tu tem um baixo número de clientes, é tranquilo, é de boa. Mas agora, quando tu atende 30, 40, 50 clientes, tu precisa ter um processo para que isso aconteça e tu não deixe as tuas filhas, né, cair do penhasco. Exige menos energia e ele é constante. Já dei como exemplo aqui a análise de métrica, que é justamente o que a gente aplicou aqui. Foi um processo onde a cada 2 ou 3 dias a gente precisa bater o olho na campanha, a gestora tem que escrever com as palavras dela o que ela acha sobre aquilo, sobre aquela conta de anúncio naquele momento, a gente escreve ali algum tipo de otimização. Se existe uma outra ação por trás daquela análise, a gente executa uma outra subtarefa e já abre também um novo checklist e já marca as pessoas responsáveis também. Agora, um dos mais importantes e a gente precisa ter também dentro do nosso negócio são os processos imprevisíveis. São demandas que raramente acontecem. Um belo exemplo, aconteceu um problema na página de captura do cliente. Quais são os responsáveis e o tempo de ação para a solução? Ou seja, aconteceu algum problema que eventualmente acontece, ou se aconteceu a primeira vez, tu já sabe o que tu tem que fazer para resolver aquilo. Então não espera acontecer de novo para ficar, caso tu tenha uma equipe, cada um pensando no que vai fazer, ou esperando que uma outra pessoa, uma terceira pessoa tome a frente. Então, o que a gente faz aqui? A gente já seta possíveis problemas, quem vai tomar ação, o que a gente vai fazer. Por exemplo,
Um cliente reclamou da falta de leads. A gente tem um checklist para isso também. A gente vai analisar a conta de anúncio. É para a gente escrever lá dentro da tarefa o que ela viu nessa análise de anúncios. Ela tem que escrever também os 3 porquês. Ela vai escrever um porquê ele está com falta de leads. E aí a resposta dela gera um novo porquê. Por que tal coisa? E aí essa segunda resposta gera um novo porquê. Mas por que tal coisa? Então com esses 3 porquês, depois a gente analisa, na nossa reunião semanal aqui da equipe, a gente analisa os 3 porquês juntos e a gente monta um plano de ação para que aquilo não aconteça mais naquele cliente. Então é todo um trabalho, uma construção de processo que a gente fez aqui, que demorou muito tempo, não foi do dia para a noite. Então isso funciona muito bem, funciona bem redondinho. Isso faz com que a gente consiga atender cada vez mais clientes e prestar um bom serviço com uma boa qualidade para todo mundo. Porque é o que eu falo, um bom gestor de tráfego não é aquele que entrega mais leads, é aquele que trata melhor o seu cliente e leva esse cliente por mais tempo. Beleza? Agora, eu vou dar exemplo aqui de como eu crio os meus processos para vocês. Vamos lá. O pontual. Geralmente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do onboard do cliente, tá? A gente seta quanto tempo? 5 dias úteis, né? Como eu falei. Aí a gente divide em geral, estrutura e contratual. Tem o cadastro do cliente, reunião com o cliente, análise de cliente e concorrência, definição da estratégia inicial, criar grupo de WhatsApp, gerenciador, toda a parte pixel, conversão, verificação de domínio, mensuração de eventos públicos, né? É um monte de coisa e com certeza tem mais coisas que nem estão aqui. Então isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de como é e como a gente esmiuça, a gente detalha muito bem detalhado cada processo aqui dentro, cada etapa do onboard do cliente, para que nada passe batido. A gente inseriu o cliente na empresa, só que a gente esqueceu de fazer o evento de conversão na página de obrigado daquela landing page. Isso não acontece aqui, porque a gente tem que seguir o checklist. Existe um workload de trabalho onde a gente controla o tempo gasto, enfim, é tudo muito bem controlado aqui dentro. Em breve eu mostro isso para vocês na prática, dentro da minha ferramenta de gestão. Inclusive comenta aqui embaixo se tu gostaria de ver um vídeo por dentro da minha ferramenta de gestão, como funcionam os processos. Então, isso aqui é um exemplo do pontual, um exemplo de processo pontual do onboard de cliente, né? Como a gente divide em categorias aqui, geral, estrutura e contratual, e a gente aplica ali os checklists e marca as pessoas responsáveis em cada tarefa. Agora nós temos aqui um outro exemplo de rotina, a rotina do gestor de tráfego. Nós temos um gestor, eu tenho um gestor master, eu tenho uma designer, eu tenho um programador. Então aqui a gente divide as rotinas. Exemplo do gestor, feedback do cliente. Esse é um feedback do cliente que a gente pega a cada 15 dias. Mesmo que o cliente nos passe um parecer de vez em quando ali no grupo de WhatsApp que a gente monta com ele, é regra e existe um processo de recorrência automático que a cada 15 dias a gente precisa registrar o feedback desse cliente e a gente põe tudo para dentro de um processo também, como se fosse um relatório, para que a gente vá acompanhando também e analisando na nossa reunião semanal. Então ele é a cada 15 dias, cliente satisfeito? Sim. Não, analisar campanhas, propor mudanças, troca de criativos, designer, produz novos criativos, envio para aprovação do gestor, envio para aprovação do cliente, gestor faz alteração e emite o parecer, troca de informações na página de destino, designer, envio para aprovação do gestor, mudança na chamada do criativo. Então isso aqui é só um exemplo e uma pontinha do que dá para fazer. Isso aqui serve uma árvore gigante de coisas que a gente pode fazer. Ah, mas por que não deixa tudo correr ao natural? Por que tem que setar tudo? Porque eu já testei das duas formas, já tentei deixar algumas coisas sem a gente acompanhar no checklist, né, num fluxo de trabalho automatizado, e algumas coisas funcionam por conta da agilidade, mas existem sim algumas coisas que passam batido e pequenos problemas em contas de anúncios que gastam muitos reais por dia, então viram um problemão lá na frente e a gente está lidando com o dinheiro dos outros. Então é minha responsabilidade fazer um trabalho bem feito, uma gestão bem feita na conta dos meus clientes. Aqui, análise de campanhas, 3 vezes por semana, análise de métricas. Ó, cada cliente tem um ponto de equilíbrio no CPA, testar para encontrar, isso a gente já sabe aqui. Métrica abaixo do ponto, sim. Propor melhorias, troca de criativo, mesma coisa. Designer, produz novos criativos.
envia para aprovação de gestor, aprovação do cliente e gestor faz um parecer. Troca de informação para agente de captura, emitir parecer. Mudança no chamado do criativo e emitir um parecer. Não? Propor melhorias? Sim, não, porque mesmo quando está bom, a gente pode propor e deve propor melhorias também. A gente não pode se acostumar. Sim, novos testes de criativos, teste com página de captura, teste com público, emitir parecer. Então tudo isso daqui, quando aprovado, desencadeia mais uma outra tarefa que puxa mais uma sequência e a gente trabalha em cima disso. Falar com as próprias palavras de forma que o cliente possa entender se necessário. Verificar o verbo do cliente. O verbo está acabando? Sim. Emitir o boleto mandado no grupo do WhatsApp. Marcar a data de entrega da tarefa 5 dias antes do fim da verba. Hoje a gente tem um sistema aqui que a gente preenche, claro, manual, mas a gente seta uma data. A gente prevê quando o saldo vai acabar, se o cliente ele trabalha com boleto, e a gente marca uma data de entrega para que essa data notifique a pessoa responsável por emitir o boleto. E a gente tem um sistema onde ele nos passa a cada dia a tarefa do dia. Por exemplo, hoje eu tenho que emitir o boleto do cliente A, eu tenho que trabalhar na página de captura do cliente B e tenho que fazer uma análise de métricas do cliente C. Então, os nossos gestores aqui, tanto como a designer também, eles têm agendado de forma automática todas as tarefas diárias, puxando de vários quadros e listas diferentes que a gente construiu aqui. Agora, eu vou dar um exemplo de processo imprevisível para vocês. Reclamação do cliente sobre o estado das campanhas. Que isso acontece, querendo ou não, isso acontece, né? Análise de campanha do último mês comparado com o mês atual. Trocar criativos, oferta ou página de destino que desencadeia mais um monte de tarefa. Reunião de alinhamento. A gente sempre procura fazer reunião com o cliente para entender de verdade o que está acontecendo. De que forma o cliente está tratando os contatos? Possui CRM? Sim, não. Porque acontece aqui também da gente entregar bons leads, e o cliente ele não tem boas técnicas de abordagem, e não consegue ter boas taxas de fechamento. Como é que a gente sabe que isso pode acontecer? Porque a gente atende muitas lojas do mesmo segmento e a gente sabe muito o que funciona e o que não funciona, e a gente está acostumado já com algumas abordagens e clientes que não fazem um bom briefing comercial, aquele briefing que faz um filtro para saber se esse cliente, se esse prospecto, ele é um potencial cliente, consumidor do produto ou serviço ou não. Possui CRM? Sim. Entender o fluxo de cadência do cliente e mudar a oferta das campanhas, se for preciso. Não? Entender e orientar a abordagem. Exatamente o que a gente faz com novos clientes aqui. Se o cliente ele não trabalha com uma esteira de relacionamento, a gente faz um treinamento com o cliente, passa uma orientação para que ele venha fechar mais contatos também. Assim ele tem mais resultado, a gente mantém o nosso trabalho do jeito que está e o cliente fica feliz e a gente fica feliz. O que eu vejo muitos gestores fazendo, aproveitando o gancho, o cliente ele reclama, ele já entende na hora que o problema é dele, o problema são as campanhas, mas na maioria das vezes não é a culpa do gestor, é o cliente que não está usando a técnica certa de abordagem, não está usando a maneira correta de vender, porque um contato que vem da internet, ainda mais quando a pessoa usa o WhatsApp para se comunicar e tentar vender, é completamente diferente da pessoa que bate na porta da loja. Então, cabe a tu, gestor, orientar o teu cliente também. Lembra, um bom gestor de tráfego não é aquele que manda o maior número de leads. Beleza? Então isso aqui foi só uma palhinha, uma pontinha do iceberg sobre os meus processos aqui e como a gente cria os processos, dividindo eles em 3 partes. Resumindo aqui, que são os processos pontuais, os processos de rotina e os processos imprevisíveis. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, dá o joinha aqui embaixo e me segue lá também no Instagram. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.